começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. O podcast onde a gente discute todas as estratégias para você, interno, e você, médico generalista, conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Eu sou Gustavo Scaramuzo. Eu sou Eduardo. E o tema de hoje é o que fazer na reta final. Essa é uma das coisas que todo mentorando se pergunta e muitas das vezes pergunta pra gente. Na realidade, eu vou inclusive fazer aqui uma pergunta que foi tirada de um mentorando. Não vou lembrar aqui qual que é o nome desse mentorando, mas a pergunta foi: ainda dá tempo? Quantos pontos consigo aumentar em 4 semanas? Essa é uma pergunta que capciosa. Não, eu diria que não é uma pergunta feita só por mentorandos, é uma pergunta feita por qualquer pessoa que está fazendo prova de residência médica. Lá no nosso Instagram a gente recebe pergunta diariamente, então nesse momento do ano, a gente está chegando já no final de outubro, é uma das perguntas mais realizadas sem dúvida nenhuma. E é claro que, como quase toda boa pergunta, não tem uma boa resposta. Na verdade, é uma resposta que não dá para falar uma resposta exata. Não dá para eu dizer, não, se você estudar bem, em 4 semanas você vai aumentar em 12 pontos a sua nota na prova. Isso é uma verdadeira ilusão. Então, esse é o primeiro ponto. Não dá pra gente ter certeza sobre uma variável. E aí, quando eu tô falando de variável, eu tô falando do seu resultado na prova, que é uma variável que a gente não consegue controlar. Então, a gente não tem controle nenhum sobre qual nota a gente vai tirar na hora da prova. Então, não dá para afirmar que você vai aumentar em 10 pontos se você não consegue controlar. E um ponto fundamental, isso inclusive acaba prejudicando a preparação dos alunos, porque o cara acaba se desmotivando, ele acha que não vai dar e acaba se desmotivando. Então, o ponto importante é o seguinte: se a sua prova no ano passado teve uma nota de corte de 80 pontos, por exemplo, e você está com 75, não significa de forma alguma que a nota de corte vai se manter esse ano. Então, existem vários fatores. A prova pode ser muito mais difícil no ano do que no ano anterior. Inclusive, tem um exemplo importante, né, do concurso de 2019, né, que é a prova entre 2018 e 2019, o concurso da USP de São Paulo de 2019 teve uma prova com um nível de dificuldade claramente abaixo da média. Então, abaixo da média das provas anteriores da própria USP. Então, a gente não consegue avaliar o ponto de prova. Não é uma variável que realmente a gente consiga controlar e que dê pra gente dizer que é uma variável estável. Então, você não pode de forma alguma focar na sua nota. Então, o primeiro recado que eu tenho para quem quer saber como melhorar nessa reta final é não prestar atenção ou tentar, pelo menos, não olhar só para o resultado em simulados, provas na íntegra. É só você pensar, você já viu uma corrida de 100 metros rasos, o Bolt correndo? O Bolt, ele só olha para o lado quando ele já está lá no final e que ele sabe que está todo mundo atrás dele. Até ele chegar lá, todos os corredores estão olhando para frente, eles estão focados em fazer o melhor que eles podem. Você não pode olhar para o lado. Quem olha para o lado perde alguns décimos na hora da prova dos 100 metros rasos e com certeza perde alguns pontos na hora da prova de residência médica. E como vocês sabem, às vezes 1 ponto, 2 pontos já são suficientes para você deixar de ser aprovado ou deixar de conseguir uma segunda fase. Então o primeiro recado para de olhar para a variável que você não controla, que é o seu resultado, e olha para as duas variáveis que você controla totalmente. São a qualidade da sua preparação e a intensidade, quanto você está estudando. São essas duas que vão te levar para o próximo nível. Isso a gente falou bastante, né, no nosso primeiro podcast, onde a gente explica um pouquinho os primeiros passos, o conceito da própria mentoria. E eu acho que você fala muito bem, que é exatamente isso. Por mais que às vezes a gente tenha a incidência dos principais assuntos que caem nas principais instituições, que a gente faz isso com uma estatística muito bem feita, juntamente também com o software do Medcare, né, que a gente usa e está sempre participando muito do tripé, que a gente também fala no nosso primeiro podcast. Para quem não assistiu, corre lá para ver, que é bastante importante para ter ideia desses conceitos. A gente não tem controle sobre os assuntos que vão cair. Pode ser que caia um assunto cuja incidência é alta, mas pegue um tema, um aspecto muito específico que faz com que isso mude. Isso eu estou falando, de um tema específico, mas pode acontecer com todos, né? Outra coisa, também, um monte de gente pergunta, como você mesmo disse nas redes sociais, no Instagram da JJ, qual que é o melhor método para estudar nessa reta final? Um dos mentorandos, o Firmino, ele fala que está faltando agora 3 semanas para uma das provas que ele vai fazer. Como que você acha, enquanto mentor, que deve ser focado o estudo dele agora nessa reta final? Afinal, 3 semanas
tá puxado. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Que todo mundo quer saber. O que eu faço em 3, 4 semanas para conseguir minha vaga? É o que todo mundo vai fazer. Talvez a primeira resposta desanime algumas pessoas, mas não é o objetivo que desanime. Mas a primeira coisa é que você não pode superestimar a sua reta final. Você não pode tentar fazer em 3 semanas o que você deveria ter feito em 1 ou 2 anos. Então, esse é o primeiro ponto. A sua nota, 80%, 90% da sua nota, você já tem de acordo com a sua preparação que você teve nos últimos meses, nos últimos anos. Então, não adianta a pessoa chegar, tá com uma nota de 50 pontos mais ou menos nos simulados, precisar de 80 e achar que vai conseguir em 3 semanas. Isso, é claro que não dá pra gente dizer que é impossível, mas dá pra gente dizer que é altamente improvável. Então, assim, a primeira ponto é esse. Para você não superestimar a sua reta final, o que você fez vale muito mais do que 3 semanas. O que você fez em 1 ano, 2 anos, vale muito mais do que em 3 semanas. O segundo ponto, agora realmente partindo para o que você vai fazer, na mentoria, vou usar o exemplo da mentoria, porque a gente coloca o planejamento de reta final exatamente da maneira com que eu acho, que vocês acham que é a maneira mais efetiva. Então, o nosso estudo de reta final para os mentorandos, as metas dos nossos mentorandos de reta final, elas são muito parecidas com as metas do estudo anterior. Então, a gente não vai inventar a roda nas últimas 3 semanas, esse não é o objetivo. A única questão aí, que é uma questão sutil, mas é muito importante, é que na reta final a gente começa a direcionar para instituições específicas. Então, o cara que vai fazer a prova da USP, ele tem um desafio diferente do cara que vai fazer o PSU de Minas Gerais, que tem um desafio diferente do cara que vai fazer a prova do SURSE no Ceará, que tem diferente do cara de Brasília e assim por diante. Então, nesse momento, esse é o momento da gente direcionar. E aí, na mentoria, como que a gente promove esse direcionamento? Primeiro ponto, vocês sabem muito bem, a gente trabalhou bastante nisso, são as análises de provas na íntegra. Então a gente faz uma análise individual das principais provas no Brasil. Se eu não me engano, foram mais ou menos 25, 30 provas que a gente analisou em 2019, e a gente vê, através da incidência, da estatística de temas que caem em cada prova, quais são os assuntos que têm a maior probabilidade de serem cobrados. Essa é a primeira maneira que você vai direcionar. E já tentando fazer um panorama disso, é claro que existem as exceções. A gente vê que, por exemplo, no Sul cai muito do tema de neurologia, né, de forma geral, mas num contexto geral, os temas que aparecem se repetem. Então, por mais que haja esse direcionamento, acho que existem sim aqueles temas cuja incidência é maior, independentemente do estado. Claro que isso muda bastante, mas de forma geral até se parecem muito em alguns aspectos. Eu acho que esse ponto que você levantou é importante. Muita gente, a pessoa já quer começar a estudar só para o SUS São Paulo em janeiro. A prova é em dezembro, o cara, não, só vou me preparar para o SUS São Paulo. Claro que isso não funciona, isso é aquele pseudo-atalho que é o atalho que vai te levar para lugar nenhum. Exato. Então, eu não seguiria isso. Eu acho que 80%, 90% da sua nota é uma nota que vale para qualquer instituição. Normalmente quem passa em uma, passa em várias. Aconteceu comigo, aconteceu com o Jorge, meu sócio, acontece com os nossos mentorandos que conseguem sucesso. Normalmente o cara que passa na USP, ele vai passar na Unifesp, passa na Unicamp, pelo menos pega uma segunda fase na Santa Casa, passa no SUS São Paulo. Então, assim, normalmente quem vai bem numa prova vai em todas. Mas pensando na reta final, até para responder o Firmino, né, que não é o jogador, é o nosso mentorando, que fez a pergunta das 3 semanas da reta final, eu acho que você vai seguir continuando fazendo o que a gente tem feito até agora. A única diferença é que ao invés de estudar os assuntos que estavam lá no nosso cronograma de módulos, inclusive para quem não é da mentoria, a gente divide em módulos de conteúdo. Então, a cada 3, 4 semanas a gente tem um bloco de 5 a 8 temas que o aluno tem que estudar. Então, esse tipo de estudo já acabou, a gente já finalizou os assuntos teóricos, mas isso não significa que o Firmino deva parar de estudar a teoria. Na verdade, ele tem que direcionar. Eu não sei quais são as provas prioritárias dele, mas ele tem que direcionar através das nossas análises, que eu estava falando que era o primeiro ponto. É uma maneira que os mentorandos podem fazer. E a segunda maneira, que vale para os mentorandos e vale para qualquer pessoa, para você que não é da mentoria, para qualquer pessoa que queira estudar a prova de residência médica, qual é a melhor maneira da gente encontrar os assuntos com maior probabilidade de serem cobrados em uma prova, fazendo exatamente a prova. Então, pega a prova. Se o Firmino vai fazer o SUS São Paulo em 2019, pega a prova do SUS São Paulo 2018, 2017, 2016, faça essa prova, simule a prova e depois, finalizado o simulado, você vai olhar os seus erros. Quais são os erros que você cometeu e que você não poderia ter cometido? E aí, quando eu falo isso, como assim?
todo erro eu não deveria ter cometido, né? O ideal é a gente não errar nada. Mas é aquilo, inclusive a gente falou no último podcast também, a diferença do mundo real, do mundo ideal para o mundo real. Na realidade a gente vai errar e os erros têm pesos diferentes. Se você erra uma questão que todos os seus concorrentes, ou a maioria dos seus concorrentes acerta, você está ficando para trás. Agora, se você erra aquela questão extremamente polêmica, que as pessoas que acertaram por acaso, acertaram porque chutaram certo, esse tipo de questão não tem o mesmo peso. Então foca naquelas que você realmente deveria ter acertado. Normalmente vão ser as questões bem formuladas, então nada de questão mal formulada. São as questões não muito polêmicas, porque se tiver muita polêmica vai acabar dividindo mesmo os candidatos bem preparados. Se você fizer isso, focar nisso, é o melhor que você pode fazer nessa reta final. Mas lembrando, a reta final é um detalhe. O que te trouxe até aqui, até a sua nota, é que vai te levar realmente para a sua aprovação. Quando eu lembro dessa questão de preparação para prova de concurso, cara, vem na minha imagem sempre aqueles dois tipos de pessoas que se preparam para o verão quando estão na academia. Tem aquela galera que se prepara para o verão... Tinha que falar, né? Tinha que ser o Barreto. Academia ou meditação. Vai ser sempre assim. Tem aquela pessoa que se prepara o ano inteiro e aí chega no final no verão, né? Chega ali no verão, consegue ter um resultado bom. Mas tem aquela pessoa também que se prepara só 2 meses, 1 mês antes e quer ter resultado, que evidentemente nunca vai conseguir. Agora, tem um detalhe que faz bastante diferença em algumas pessoas que, apesar de todas elas serem do mesmo grupo que se preparam um ano inteiro, chega lá perto do verão e faz uma coisa diferente, que são os bodybuilders, os fisiculturistas. Eles, quando chegam lá na semana anterior, ou às vezes em 2, 3 semanas anteriores ao contest, né, a competição especificamente, eles mudam um pouquinho a preparação. E aí existe esse tipo de analogia também na parte de preparação para concurso, né? Apesar de o ideal ser você se preparar lá durante bastante tempo, mesmo que você esteja se preparando há pouco tempo ou bastante tempo, no final das contas, na última semana, a estratégia ela é um pouco diferente. Porque ela é direcionada. É exatamente o que o Eduardo está falando também. Ele foca naquilo, ele especifica qual é o contest dele, né? Ele direciona aquilo para a faculdade, para o efeito teste que a instituição dele vai pedir, né? Para a prova da instituição. E eu acho que é justamente isso que é o limitar. A gente não pode começar o ano todo, o próprio lutador, ou sei lá, o bodybuilder, ou seja lá o que for, ele não treina, ele pode ser que ele treine especificamente para aquela competição sim, mas ele treina para ganhar força, para ganhar agilidade, vamos dizer que são os temas gerais. E depois ele especifica, é o refinamento, né, aquele detalhamento mesmo. São os 2 milímetros, eu acho que a reta final é isso, você vai fazer um ajuste para ganhar alguns pontos a mais. E até pegando o gancho que o Barreto estava falando, você estava falando sobre a semana anterior à prova. Isso. Essa é outra pergunta que o pessoal faz. Minha prova é domingo que vem, o que eu faço? Primeiro ponto, se a pessoa me pergunta isso, eu já fico com 2 pés atrás, porque eu acho que a pessoa pode ter um problema de ansiedade. Porque esse é uma coisa que atrapalha demais, não só na hora da prova, porque na hora da prova, se você tem ansiedade, você cai em muita pegadinha, você erra a questão mesmo sabendo o conteúdo, então te prejudica claramente na hora da prova, só que também tem o potencial de te prejudicar na hora da preparação. Porque você está focado lá na reta final, você está focado lá naquela meta, naquele objetivo que está lá longe e está esquecendo dos seus objetivos curtos, das suas metas curtas. Então, o primeiro ponto para a pessoa que quer saber o que fazer na semana anterior é a pessoa tentar se acalmar. Se a pessoa tiver muito ansiosa, calma, relaxa. Uma semana não vai mudar a sua história na hora da prova. Então, essa é a premissa. A pessoa não pode ficar tão ansiosa. Agora, o segundo ponto, eu até comecei a falar isso da ansiedade, que eu acho fundamental e é uma questão muito subestimada. As pessoas, elas erram muita pegadinha, elas erram muita questão dominando o conteúdo, sabendo o tema. Então o cara sabe infarto, o cara já cansou de estudar, o cara já atende paciente com infarto na emergência, chega ali na hora da questão de infarto, ele não vê. Ele perde um ponto essencial. Ele vê um bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, e ele esquece que o bloqueio de ramo esquerdo é considerado um sinal de síndrome coronariana aguda, é como se fosse um infarto com supra. Ele basicamente substitui o supra de ST. Então a pessoa erra a questão por bobeira. Nessa semana final, eu não diria nem só na semana final, para quem está na reta final, como o Firmino estava, de 3 semanas, né, se eu não me engano,
também vale a pena a pessoa focar nisso. Eu acho que a tolerância para pegadinha tem que ser 0. Eu, por exemplo, eu sempre tive isso. Em prova, mesmo na faculdade, eu lembro da época do colégio, teve uma vez que eu deixei de fazer uma parte da prova, eu fiquei revoltado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a mentalidade de erro 0 de pegadinha. Se é para errar a questão, é para errar a questão que a gente não sabe. Então, isso é fundamental. Não, e não é só pegadinha que a galera erra, não. Eu lembro na minha época de vestibulando, eu tinha um amigo que esqueceu completamente de fazer uma página inteira do Enem, cara. Imagina o estresse que essa pessoa não deveria estar passando naquele momento para ele esquecer uma página inteira. Nesse sentido, eu queria perguntar para você agora, Edu. Tudo bem, a gente já entendeu que realmente isso é um problema grande. Agora, na prática, o que a pessoa tem que fazer para ela evitar esse tipo de erro? Eu acho que existem várias possíveis causas para a pessoa cair em pegadinha, errar a questão de conteúdo que ela sabe, é isso que ela tem que evitar. E claro que, dependendo da causa, vai ter um tipo de tratamento diferente. Eu acho que o primeiro ponto, talvez, que seja um dos maiores problemas, é que as pessoas têm dificuldade com o tempo de prova. Então a pessoa tem lá 4 horas, normalmente é o que as provas de residência médica dão, 4 ou 5 horas de prova, e a pessoa finaliza na correria. Ela tem que, na hora de passar o cartão resposta, ela está lá desesperada nos últimos 30 minutos, desesperada realmente para entregar a prova. Se a pessoa ainda está nessa situação, ela vai ter muito problema em não errar esse tipo de questão. Então é muito importante, é fundamental que a pessoa faça simulados. Isso é importante. No último podcast a gente falou sobre as questões antigas, né? Você pegar 50 questões de infarto e fazer uma revisão de infarto ou fazer uma prova na íntegra, um simulado. E eu falei que a gente precisa fazer os dois. Os dois são 2 tipos fundamentais de estudo. E aí no caso do simulado, um dos pontos que você vai prestar atenção, que você vai melhorar, que você vai realmente se treinar é o tempo de prova. A pessoa precisa ter um ritmo para fazer questões de maneira rápida. E aí, claro, a pessoa vai me perguntar, o que eu faço, Eduardo? Eu começo pelas fáceis, pelas difíceis, eu começo por clínica, por cirurgia? Todo mundo faz esse tipo de pergunta. Eu diria que não existe uma regra, acho que cada um tem que criar um próprio protocolo para fazer a prova, e o que eu posso dizer é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é pegar primeiro as questões fáceis, as questões que eu domino, e já passar direto para o cartão resposta. E depois focar nas questões mais complicadas, aquelas questões que eu fiquei na dúvida. O bom disso é que se faltar tempo de prova lá no final, você vai acabar errando questões que você já teria uma grande chance de errar, porque são as questões mais difíceis. Então, o primeiro ponto, você precisa ter tempo para poder olhar com calma, revisar a questão e não cair em pegadinha. O segundo ponto que eu sempre recomendo, pouca gente faz, então é uma coisa que se fizer a pessoa diminui, cai para praticamente, não diria 0, mas cai demais o índice de erros desse tipo de pegadinha. Existem 2 locais do enunciado, da questão, que são os 2 locais onde se concentram as pegadinhas. O primeiro local é o finalzinho do enunciado, é a última frase, o último trecho do enunciado, e é o local exatamente em que a banca vai pedir o que ela quer. Ela vai te falar se ela quer a afirmativa correta, se ela quer a afirmativa incorreta, se ela quer o exceto, se ela não quer o exceto, se ela quer a conduta inicial. Esse é um tipo de pegadinha que as bancas fazem. Ela não quer saber qual que é a conduta, ela quer saber a conduta inicial. Então, por exemplo, o paciente com hemorragia digestiva alta, qual que é a conduta? A conduta normalmente vai fazer uma endoscopia. Mas qual que é a conduta inicial? A conduta inicial é sempre o ABCDE. Então, se tiver problema de via aérea, vai ser a via aérea. Se tiver problema de respiração, vai ser a respiração. Se tiver problema de dificuldade hemodinâmica, né, instabilidade hemodinâmica, que é o mais comum na hemorragia digestiva, a gente começa pelo quê? Pela reposição volêmica. E aí, se o cara tiver ansiedade, tudo bem que esse é um tipo de pegadinha mais batido. Mas existem outros temas que cobram exatamente isso. A banca vai te pedir a conduta inicial e você, por não ter lido e por não ter prestado atenção no último trecho do enunciado, vai errar. Então esse é o primeiro local que se concentra as pegadinhas. O segundo é exatamente nas opções de resposta. Então, quem não tem muita atenção para olhar cada opção, cada detalhe da opção, também erra pegadinha. E aí, quando eu digo opção de resposta, muitas vezes uma única palavra vai fazer uma opção ser correta ou não ser correta. Normalmente essa palavra é quais? São aquelas palavras sempre, nunca, aquelas palavras realmente que realmente não deixam margem para dúvida. A gente sabe que na medicina poucas coisas não deixam margem para dúvida. Então, às vezes a palavra pode, por exemplo, é exatamente o oposto. É aquela palavra mais inclusiva. Tal coisa pode ser uma causa de infarto.
pode ser uma causa, é muito mais fácil uma opção dessa ser correta do que quando a opção, por exemplo, fala tal coisa é a única causa de infarto. Então, assim, existem detalhes que quem sabe, quem tem um protocolo para ler a questão, presta muita atenção no trecho final do enunciado e presta muita atenção em todas as opções de resposta nesse tipo de palavra que realmente muda a história da questão, são as pessoas que vão conseguir errar muito menos pegadinhas e, claro, a premissa para isso é a pessoa ter tempo. Quem não tem tempo, quem faz na correria, não tem como seguir protocolo algum. Que você falou muito bem que realmente a gente tem que seguir um protocolo, tem que ficar atento, né? Esse é aquele momento que você treinou, aquilo que a gente estava falando de estar preparado, os 80%, 90% dos pontos que você vai fazer foram até a preparação até esse ponto. E esse é aquele refinamento, é prestar atenção, claro que sempre vir prestando atenção, né, em relação à pegadinha, à própria questão individual de como a pessoa faz a prova. Mas agora eu vou jogar uma pergunta usando o teu exemplo de quando você prestou. Quero anestesiologia, vou prestar a prova para anestesiologia na USP de São Paulo. Como que eu foco para estudar para uma prova específica dessa forma? Qual que é a melhor opção ou qual que seria o melhor modelo? Então, aí tem dois casos. Primeiro, o caso da mentoria. Imagina que você é um mentorando. Aí você tem acesso à nossa análise de prova, no caso, a análise de prova da USP. Você vai usar a nossa análise para direcionar o seu estudo. Então, a gente vai falar quais são os tópicos que nós consideramos com maior probabilidade de serem cobrados em clínica, em cirurgia, em epidêmio, em GO, em pediatria, assim por diante. Então, a pessoa vai ter temas para ela direcionar o estudo. E o segundo ponto, que vale para qualquer pessoa, talvez seja o mais óbvio, só que pouca gente faz, é o que eu tenho falado aqui. São as provas. A pessoa tem que pegar a prova da USP, tem que fazer a prova da USP. Inclusive, esse é um exemplo de prova em que existe um grande problema de tempo. Eu mesmo sou uma pessoa que quase nunca tenho problema de tempo. Eu termino a prova muito antes. Quando eu fiz a prova da USP, que é uma prova que são 100 questões objetivas, mais questões discursivas de cada grande área, eu tive dificuldade com o tempo. Então, assim, é uma prova específica que você vai olhar. Às vezes a prova da USP tem dificuldade com o tempo. Já o SUS São Paulo não, dificilmente você vai ter problema. Então a pessoa precisa saber disso. A pessoa precisa se preparar para o desafio que ela vai ter. E aí só fazendo a prova para exatamente direcionar o conteúdo. E até interessante, uma mentoranda hoje mesmo, a Emily, mandou uma mensagem para mim no Telegram perguntando: Eduardo, nessa reta final, será que vale a pena eu revisar algumas classificações, alguns scores mais importantes? Por exemplo, a classificação de Child-Pugh da cirrose. Se eu não me engano, ela usou o exemplo do score de Ransom da pancreatite aguda, estadiamento do câncer de colo de útero. Será que vale a pena a gente pegar nas últimas semanas esse tipo de decoreba para realmente tentar revisar e memorizar para a hora da prova? E aí, qual que é o grande problema disso? Na teoria parece lindo, né? Nas últimas semanas você vai memorizar as classificações que caem e você vai acertar as questões. Só que na prática o problema é que para cada assunto que pode cair numa prova de residência médica, existe pelo menos um decoreba que é chato de decorar, é complicado e é importante. Então, assim, na pancreatite aguda é um exemplo que existem mais de um. Não é só o score de Ransom, tem outros scores que a gente tem que memorizar, ou pelo menos deveria. Então, para cada assunto existe um decoreba. Como que a gente vai fazer isso em 3 semanas, em 4 semanas? Não tem como. Então, qual que é a resposta para isso? A gente tem que memorizar aquilo que a gente tem mais probabilidade de ser cobrado. Então, o que tem mais probabilidade de ser cobrado? Como você vai saber isso fazendo a prova? Provavelmente na prova da USP existem algumas classificações, existem alguns temas que são mais cobrados ou que são cobrados com maior nível de profundidade do que outros. Então, não é para você sair decorando todas as classificações. Você vai pegar a sua prova, vai resolver, no caso da prova da USP, ficando nesse exemplo, e você vai ver, nossa, a prova da USP ali, a banca cobrou o estadiamento do câncer de bexiga. Nunca vi isso, normalmente isso não cai. Vale a pena, nesse caso, dar uma olhada no estadiamento do câncer de bexiga. Ou então não, ela cobrou a graduação do trauma esplênico, que é uma graduação, são 6 graus, são 5 graus, é uma graduação complicadíssima. Normalmente eu não recomendo que ninguém memorize. Agora, se você faz uma prova que já cobrou 1, 2 vezes, aí com certeza vale a pena. Então, é isso que é o direcionamento. E você falou que para os nossos mentorandos, por exemplo, que eles têm as nossas análises de provas com o que a gente acha que é mais importante. Você falou acha, mas não é muito bem um achismo. A gente tem uma incidência que foi feita também pelo software. É um achismo, assim... Não, o acha porque, assim... É sempre uma... O fato de um assunto ter sido cobrado não quer dizer com grande que frequência nos últimos anos, não quer dizer que ele vai ser cobrado de novo. Mas existe uma grande
probabilidade, existe uma probabilidade maior. E existem tendências. A gente sabe como é que é. A gente conhece, por exemplo, sabe quem faz as questões, por exemplo, da Unirio, que é a nossa faculdade. Sim. A gente sabe que o professor tal, que é um cirurgião, que vai fazer, que gosta de fazer cirurgia de tireoide, cabeça e pescoço, ele tem mais chance de botar questões de câncer de tireoide. Isso é uma coisa óbvia. As pessoas não entendem isso. Por que a prova do SUS São Paulo cobra mais doença de Parkinson? Isso é um exemplo, tá, gente? Eu não sei se a prova do SUS São Paulo, eu não sei agora se ela cobra mais daqui a pouco vai ter gente falando, eu estudei Parkinson pra caramba e não caiu uma questão, cara. Então, no SUS São Paulo. Até para dar um exemplo mais concreto, a Universidade Federal do Paraná, a UFPR, é uma banca que cobra muito neurologia. Então já cobra doença de Parkinson, cobra demência, cobra AVE. Por quê? Eu não sei, eu não conheço a banca, mas eu poderia apostar que tem algum neurologista ali na banca de clínica médica. Então, isso acontece, você não precisa conhecer a banca. Você só precisa olhar a prova e fazer análise. Tudo bem, para quem é mentorando já tem essa facilidade, já recebe a análise. Mas para quem não é, a pessoa vai fazer a prova, vai ver, nossa, eu errei uma questão sobre o diagnóstico diferencial de parkinsonismo. Era uma questão de Parkinson medicamentoso, eu acabei caindo na pegadinha e coloquei que era uma doença de Parkinson. Como que a pessoa vai ver? Ela vai errar a questão e vai revisar aquele conteúdo. É assim que a gente vai conseguir evoluir. E aí, claro, a gente está falando da reta final das últimas semanas, isso vale para o ano inteiro, mas na reta final, como o tempo é mais curto, o estudo tem que ser obrigatoriamente mais produtivo. E quando a gente está falando de produção, a gente precisa estudar os temas que a gente não sabe e que vão cair na prova ou que tem maior chance de cair na prova. E aí é dessa forma, direcionando através das provas na íntegra. No mercado financeiro, cara, existe uma frase que é a seguinte: rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. E apesar de todo mundo no mercado financeiro saber exatamente isso, ainda o rendimento passado é um dos grandes critérios para você decidir que se um ativo ali ele é bom ou não, considerado bom ou não. E aí isso funciona exatamente no nosso contexto. Mas a gente toma Sim, claro. Mas a gente toma alguns cuidados, a gente tomou, né, especificamente nós três que fizemos essas análises, para que a probabilidade das questões futuras seja um pouco maior de serem similares às passadas. A gente poderia, por exemplo, ter pegado as últimas 10 anos das provas da USP e ter feito essa análise, o que não foi isso. A gente pegou as últimas, só para ficar bem específico de como é que foi esse processo, né? A gente pegou os últimos anos de várias provas, de 25, 30 provas, classificou cada uma das questões, viu um percentual de realmente quais que são, percentualmente, as que são mais frequentes, os assuntos mais frequentes. Sim. E além dessa análise, com a análise também do edital, né, de valores de prova, de datas, de duração, e claro, também avaliando ali subjetivamente tipos de provas. Eu lembro claramente que tem algumas provas que são mais diretas, outras você vê que eles dão muito caso clínico, mas não pedem diagnóstico, na verdade pedem o tipo de tratamento. Outras que é muito importante, às vezes teve uma análise que eu fiz também, agora não me lembro exatamente qual é, que 20% da prova, normalmente eles pediam a exceção, né? Pediam a alternativa incorreta, ou os excetos e tudo mais. Tem a prova clássica, que é o PSU de Minas Gerais, que quase metade das questões dos últimos anos a banca pede a opção incorreta. Isso. Então essa é uma pegadinha importante. Quem não sabe disso, quem vai na hora da prova para fazer, a chance dela errar pelo menos uma questão por causa disso é enorme. Então, assim, são detalhes, é o que o Barreto falou sobre o bodybuilder. É ali o detalhe, os 2 milímetros antes da prova. Isso vai fazer diferença? Alguém passa na prova de residência por causa disso? Não vai passar. Quem acha que vai começar a estudar em janeiro do ano que vem, janeiro de 2020, para passar na prova de residência médica, através desses atalhos, desses detalhes, isso não vai funcionar. Agora, quem teve uma boa preparação, tá ali perto de atingir sua nota, ou tá ali na briga, tá concorrendo por uma vaga. Às vezes esse detalhe vai fazer toda a diferença e faz todo ano. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguma pessoa que garante que não passou na prova de residência médica ou qualquer outra prova porque estava nervosa, porque estava ansiosa e errou várias questões. Isso eu ouço todos os dias. E a pessoa acha que esse erro é um erro tranquilo, esse erro é perdoável. Não, eu sei a matéria, o problema é que eu fiquei nervosa, isso é tranquilo. Não é perdoável, pelo contrário. Se você erra esse tipo de questão na hora do treinamento, não faz nada para mudar, errou no ano passado, a chance maior é que você erre de novo. Então, assim, para mim é tolerância zero, eu falo isso com os mentorandos e para você que está ouvindo o nosso podcast também. Tolerância zero para pegadinha, se for para errar a questão, que seja uma questão que a gente não sabe. Não, e vale lembrar que mesmo que você seja mentorando e tenha acesso à análise de prova, não é só para você ver a análise de prova.
O ideal e o correto é que você realmente faça e veja na prática, na pele, o que é responder 50% de questões pedindo o incorreto. Mesmo porque isso também é uma das metas dos planners que a gente coloca na mentoria, né? Que a gente divide e tá aí como uma meta semanal fazer uma prova. Pelo amor de Deus, se você é mentorando e acha que a análise de prova substitui a prova na íntegra, você não tá ouvindo o que a gente tá falando, por favor. Não. Isso é verdade. Isso aí não. Mas agora tá certo, tá todo mundo certo. Vamos continuar aqui, eu quero mudar um pouco agora o foco, porque a gente falou bastante de prova teórica. Existem algumas pessoas que vão prestar prova de residência para alguns locais que tem uma prova prática. E aí surge a dúvida, cara, vou fazer prova prática. O que eu estudo? Como é que eu estudo? Eu espero passar a prova teórica para começar a estudar para a prova prática? Começo a me preparar agora? Como é que é a melhor forma? É engraçado que realmente isso é uma dúvida que às vezes pega muita gente de surpresa, né? Ela fica tão focada na primeira fase, na prova objetiva e realmente esquece, né, da prova prática. Esse é um ponto importante. Eu acho que, primeiro, a prova prática é um capítulo gigante à parte. Eu acho que a gente pode gravar mais um exemplo de tema, uma ideia de tema para a gente fazer próximos podcasts. Mas, de qualquer jeito, eu vou focar agora no cara que está na reta final de preparação e que ele está na dúvida. Eu já começo a estudar para a prática ou eu continuo estudando para a teórica? Para começar a falar disso, é importante que você saiba, que todo mundo saiba, que a prova prática ela é uma prova teórico-prática. Então não é que você vai ser cobrado só para saber procedimento, para ter atitudes realmente práticas. Isso, na verdade, é apenas uma parcela da prova prática. A maior parte, o que você vai realmente ser cobrado são condutas teóricas. Vai chegar um paciente para você com um determinado quadro clínico e você vai ter que você vai fazer a propedêutica diagnóstica, então você vai solicitar exames, vai fazer a anamnese, o exame físico e depois você vai estabelecer o tratamento. Onde que a gente aprende a fazer isso? Exatamente no mesmo estudo da prova teórica. Então, é importante que a maior parte da sua nota na prova prática vai ser determinada pelo seu conhecimento teórico. Isso é fundamental. Quem não sabe teoria não vai bem na prova prática. Existe gente que sabe teoria e não vai bem. Mas quem não sabe não tem jeito. Então é uma premissa, você precisa ter uma base teórica. E aí, para voltar para a pergunta, vale a pena começar a estudar para a prática ou não? Depende do seu nível na prova teórica. Se você é aquela pessoa, por exemplo, que está tentando a USP é um exemplo de instituição que tem segunda fase com prova prática. E aí, digamos que você sabe ali que a nota de corte da USP para ir para a segunda fase na sua especialidade gira em torno de 70, 75. E você está com a nota de 60. Você ainda tem que remar muito. Nesse caso, esquece a prova prática, foca na teórica, porque você vai estar se preparando já para a prova prática e, mais importante, se você não for bem na primeira fase, você nem vai fazer a prova prática. Então, isso é importantíssimo. Quem está longe, quem ainda está inseguro se vai ou não vai para a segunda fase, foca na teórica, porque senão não vai fazer a prova prática. E aí, outro ponto fundamental sobre a prova prática é que, apesar dela ser o tipo de prova que mais gera ansiedade, que mais gera insegurança, que todo mundo fica desesperado, ela é a prova com menor impacto no resultado final, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque a prova teórica é uma premissa para você chegar na prova prática. Então, se você não fizer a teórica bem, você nem vai fazer a prova prática. Segundo porque a prova teórica, na maioria dos concursos, como o concurso da USP, equivale a 50% da nota, a prova prática equivale a 40%. Então, é um pouco menor. E o mais importante de tudo, é que muitas vezes, em várias instituições, a maioria das pessoas que se qualificam para a segunda fase acabam entrando mesmo com notas ruins na prova prática. A pessoa acaba entrando pela reclassificação. Então, dependendo da instituição, eu lembro que do meu concurso, que era o concurso de 2016 para 2017, que eu fiz para anestesiologia, eu não fiz a prova da Unicamp, mas eu tive vários colegas que também estavam fazendo para anestesiologia que fizeram a prova da Unicamp. E na prova da Unicamp, todo mundo que foi para a segunda fase acabou aprovado. Então, mesmo o cara que foi muito mal na prova prática, ele acabou entrando na reclassificação. Então, assim, o fundamental é a prova teórica. A prova prática é importante? Principalmente para quem vai para a USP, por exemplo, que talvez seja a instituição mais concorrida do país, para a maioria das especialidades, com certeza pelo menos. Então, para o cara que vai para um lugar muito concorrido, a prova prática pode definir a vaga. Mas para a maioria, mesmo com a prova prática, se você tiver uma nota na prova teórica, eu tenho certeza que você vai ter uma grande chance de ser aprovado. Agora, depois a gente pode falar melhor sobre como estudar para a prova prática, mas pensando no cara da reta final, só estuda para a prática antes da teórica se você estiver se garantindo na primeira fase. Eu acho que
de tudo, não é para deixar que você não pode relaxar ou não estudar para a prova prática, como você falou que todo mundo que foi para a segunda fase para prática acabou sendo aprovado. Isso é uma exceção, não acontece sempre. Claro que tem que ser focado. Eu acho que é bem isso que você falou, só para não criar nenhuma confusão. E no final, eu acho que uma coisa que atrapalha muita gente, principalmente nessas semanas anteriores às provas, é o fator ansiedade. A ansiedade faz com que a gente, sei lá, perca horas de sono, passe a não conseguir mais fazer aquela atividade física, ou sei lá, correr, ir pra academia, ir pra fazer yoga, ou seja lá qual for o hábito saudável que você tenha. E isso atrapalha, vira uma bola de neve. Começa a gerar um impacto muito negativo nessa preparação e que eu acho que nesse período de tempo tão curto antes da prova é tão importante. Vale a pena eu usar o meu foco total para estudar e deixar de lado essa parte também de corpo e mente? Porque tá gastando tempo, né, indo na academia. Ou gastando tempo tendo atividades sociais ali que vão te relaxar. Será que ou que vale seja, vou pedir comida todo dia ao invés de tentar comer um pouco melhor. Sei lá, algo do tipo. Cara, eu acho que pode parecer um clichê, pode parecer um lugar comum, mas eu acho que não só prova de residência. Não vale a pena você sacrificar a sua saúde por nada. Absolutamente nada. Então, assim, a pessoa tá mal, às vezes tá ali ansiedade, claramente num estado acima do normal, acima do ideal, até porque, abrindo parênteses, uma ansiedade num nível bom é ótimo. Ansiedade é um sentimento, é algo que é feito para a gente andar, para a gente realmente se mover. Então, ansiedade em excesso é horrível. Agora, ela num nível adequado, ela é muito bom e vai ajudar a pessoa a estudar mais. Agora, aquela pessoa que sabe que está ansiosa num nível acima do fisiológico, acima do normal e que isso está prejudicando ela continuar estudando nesse estado vai ser pior para ela, sem dúvida nenhuma. Ela não vai ter produtividade, ela vai se desmotivar e ela vai parar de estudar e provavelmente na hora da prova ela pode ter uma ansiedade enorme porque ela vai levar aquilo que ela viveu durante a preparação para a hora da prova. Então, assim, fundamental, reta final, a primeira coisa é proteger a sua cabeça. Proteger o seu bem-estar mental. A gente vê isso na medicina, infelizmente, os médicos, estudantes de medicina, essa transição realmente entre o acadêmico para o médico é uma transição extremamente dolorosa, é natural, então quem está no nível acima com certeza procure ajuda. A gente está falando aqui para você não estudar, não focar em prova de residência médica se o seu problema é mental, se o seu problema é maior do que isso. Então isso é fundamental. Quem não está saudável não vai estudar para a prova de residência médica e muito menos ser aprovado. Inclusive, além do burnout ser uma das doenças mais prevalentes também na medicina, vai entrar agora também como uma doença relacionada ao trabalho, né? E falando da ansiedade, ela é um fator que ela gera um resultado final que é a fadiga mesmo, o cansaço. A ansiedade nada mais é que uma resposta mesmo a uma tentativa fica relacionada àquele evento de luta ou fuga, então o corpo se preparando para um determinado evento. Isso é bom realmente até certo nível, porque te prepara, você teoricamente fica mais atento, consegue se controlar de certa forma um pouco melhor. Mas eu e o Barreto, a gente teve num congresso há pouco tempo e ele falava dessa fadiga e ele colocava um exemplo de uma pirâmide, a pirâmide da fadiga idiopática. Eu acho que ele pode falar um pouquinho e a gente pode tentar ajudar quanto a isso. Claro, essa pirâmide da fadiga idiopática seria como prevenir. E ela tem realmente uma formação, um formato de pirâmide, porque alguns desses parâmetros eles são um pouco mais importantes. Eu vou tentar lembrar aqui de quais são os 4, se eu esquecer alguma coisa você me ajuda, Gustavo. Então existia o sono. O sono era a base, como era a base da pirâmide. Tinha a espiritualidade, que é o ápice, isso. Certo? E no meio disso eram os hábitos saudáveis e, acima disso, problemas resolvidos. Problemas resolvidos, é isso aí mesmo. Isso que você estava esquecendo. Okay. Sono, hábitos saudáveis, problemas resolvidos e espiritualidade. Isso. Cara, e realmente bastante importante, o que lembra de novo, o que chega sempre no exercício físico e meditação. Pra mim, a gente sempre chega ali no funil, acaba sempre entrando no exercício físico e meditação. Mas eu acho interessante a forma que você falou, Du, sobre o quanto que essas coisas, essas atividades que a gente deixa de fazer interferem diretamente na ansiedade. Mas existem também trabalhos que dizem que esses tipos de atividades interferem na fadiga idiopática, mas também na performance. Existem trabalhos que falam que, por exemplo, crianças que tiveram ali uma dificuldade em dormir na semana anterior a um teste
acabam tendo resultados piores na prova quando eles fazem. Em adultos, você não tem estudo mostrando, pelo menos que eu tenha encontrado, eu fiz essa revisão há pouco tempo, de uma relação tão rápida, tão frequente, né? tão súbita. Mas a privação crônica de sono de um adulto pode fazer com que ele tenha também uma piora. Além disso, a privação de sono em pessoas, elas fazem com que você tenha uma atividade cognitiva a longo prazo de uma pessoa que equivale a 10 anos à sua frente, a sua idade cronológica, né? Por tempo. Isso, assim, é gigantesca a diferença, sabe? Eu acho que... Em outros aspectos, por exemplo, em crianças, existem duas coisas em que o sono e o exercício físico atuam de forma aguda. O exercício físico diminui o status basal ansioso em adultos e melhora a cognição de forma aguda em crianças, principalmente na faixa de 6 a 13 anos. Isso também está nos guidelines da American Heart Association, os últimos para exercício físico. E claro, eles colocam para a população americana, mas eu acho completamente plausível da gente encaixar na nossa população. Fora a grande diferença, antes eles colocavam como prevenção para 2 tipos de câncer, hoje já fala-se na prevenção de 8 tipos de câncer. Aproveitando que a gente está em outubro e falando do Outubro Rosa, a prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis diminuem até 28% a incidência de câncer de mama. Então, assim, são medidas que eu acho que é o melhor, como médico, né? Eu acho que o que a gente pode frisar sempre para todo e qualquer paciente é a prática de hábitos saudáveis. Eu acho que isso é fundamental. É interessante a gente pensar nisso. Eu acho que isso é uma coisa que vocês estão citando, pontos específicos, mas eu acho que todo mundo meio que já sabe. Todo mundo sabe que dormir bem é fundamental. Todo mundo já sabe que ter hábitos saudáveis é fundamental. Mas quantos na medicina fazem isso? Não, a prática é totalmente diferente da teoria. E o problema é que às vezes a reta final da preparação para a prova de residência médica vira uma muleta, uma justificativa para a pessoa sacrificar isso. Só que não deve ser. Essa que é a grande questão. Às vezes, e até voltando lá no iniciozinho desse podcast, que eu falei que as pessoas superestimam o que elas podem fazer na reta final. Elas acham que em 2, 3 semanas elas vão mudar a vida. E quando você tem uma expectativa desse tamanho, a chance de você se frustrar é quase de 100%, e isso vai levar ao quê? A ansiedade, a pessoa acha que não tem que dormir, que a pessoa tem que estudar mais, a pessoa simplesmente entra ali numa ilusão e aquilo só prejudica e vira um ciclo vicioso. Então, assim, o primeiro ponto, a premissa é a saúde mental. Até porque, se você não está com a saúde mental boa em dia, eu nem faria prova de residência médica, porque provavelmente você vai ter dificuldade de aguentar o R1, o primeiro ano da residência, né? É um ano difícil, a gente precisa estar saudável para fazer uma residência médica, para aproveitar a residência médica, para aquilo não virar um tormento na nossa vida. Infelizmente isso acontece. Então eu acho que é fundamental, não só... Eu acho que a saúde mental, a gente poderia estar falando para qualquer assunto, né? Fundamental. A gente está tocando nesse podcast sobre reta final, porque a gente sabe que de todo o ano de preparação para a prova de residência médica, o momento ali específico que a gente tem uma agudização desse problema, que é um problema crônico, infelizmente, para os alunos, estudantes e médicos recém-formados, esse é o momento da agudização. É o momento que piora, que a gente sente até na mensagem que a gente recebe. Isso é importante. É o que eu falei daquela pessoa que manda, minha prova é domingo que vem, o que eu faço? Isso é um sinal claro que a pessoa está ansiosa. Porque, claro, ela pode perguntar o que ela vai fazer na última semana, mas quando ela tem essa expectativa de que na última semana ela vai mudar, vai virar o jogo, é uma coisa que não condiz com a realidade e acaba demonstrando a ansiedade dela, o estado realmente pior do que deveria, na verdade, um estado que vai mais prejudicar o desempenho dela do que potencialmente ajudar. Muito bem. Então é isso, galera. Estamos chegando agora no final. Esse aqui foi o nosso podcast do Internato à Residência Médica. As estratégias que vão fazer com que você, interno ou médico generalista, chegue na tão sonhada vaga para residência médica. Hoje a gente discutiu o que a gente deve fazer na reta final para essa preparação da residência médica. A gente falou sobre as metodologias, qual que é a melhor metodologia para esse momento. O que fazer na última semana ali, ou pelo menos nas últimas semanas, porque realmente é similar, mas existem algumas alterações que devem ser feitas. O que deve ser feito para estudar na prova prática, né? Aquelas pessoas que precisam fazer uma preparação para a prova prática e teórica ao mesmo tempo. O que fazer na prova específica, né? Quando você quer uma instituição especificamente. Se alguém quiser fazer alguma prova específica também, demos as orientações. E no final, sempre uma boa... é a parte que eu mais gosto, que é a parte da saúde mental. Fiquem ligados nos nossos outros canais, temos no YouTube, Spotify,
e sigam a gente também no Instagram. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Sou Eduardo. Até a próxima semana.